Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito bom: construção de gráfico de colunas ou barras. Pessoal, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre construção. É uma coisa simples e fácil de ser entendido, tá? Por quê? No nosso cotidiano, a gente usa muito isso. A gente pensa que não, mas a cada momento que a gente está falando, a gente está usando os gráficos, tá? As barras, os setores. Então, tudo isso é uma construção. Só que a gente fala na conversa e diz, olha, não estou entendendo. Mas, momentaneamente, a cada momento que você fala com uma pessoa ou trata de um assunto, ou seja, no seu trabalho, num lar, qualquer coisa, você está montando um gráfico. Por quê? Porque aquele assunto, dali, você pode fazer um trabalho simples, tá? Então, para fazer um gráfico, nós temos que ter certas situações. Tem que dar o que a gente quer, o trabalho que a gente vai querer, o que a gente vai fazer. E a gente pensa, não, olha, é só chegar, qual é o assunto? É isso, vamos pesquisar. Tudo bem, tem a pesquisa. Mas fora da pesquisa, o nosso cotidiano também dá para trabalhar o gráfico, tá? Ou barras ou coluna, dá para ser trabalhado. Quantidade de amigos, tempo de serviço, isso também influencia muito, tá? Você vai lá, marca direitinho, aquilo também é válido. Tudo bem? Então vamos ao slide. Os principais tipos de gráfico para a educação básica, né? Então, olha aí, ó, ele vai dizer, nós temos aí, tipo de gráficos. Nós temos gráfico de barra, tá? Temos como desenhar ele, temos que olhar o empilhamento, tá? Se ele está empilhado ou não, tá dizendo aí na parte 5. Nós temos aí a 6, o 7, então nós estamos todo ele detalhado. Então vamos voltar aí do início. Os principais tipos de gráfico para a educação básica. O profissional da estatística se utiliza de gráfico, pois ele se propõe a diferentes usos: a exploração, descoberta, interpretação, diagnóstico, comunicação, apresentação, destaque, tá? Clareza, contar uma história. Então, isso aí tudo está envolvido. Os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, tá? Panfletos, livros, televisão. Então, quando a gente fala sobre isso, então tem todo um aparato para a gente trabalhar, tá? O gráfico, porque ele envolve vários setores. Então, no nosso cotidiano, nós temos aí várias situações. Como ele disse, nós temos os jornais, né, para as revistas, panfletos. Quem já viu na TV ou andando no meio da rua aqueles panfletos? Tudo aquilo tem um sentido, tá? Então, naquele momento ali, aquilo vai entregando, passo a passo, um exemplo, você está fazendo propaganda de algo, qualquer coisa, você vai entregar um panfleto. Vamos ver se aquela quantidade de gente que vai ler o panfleto vai a tal lugar. Por exemplo, você vai um médico, não sei, qualquer área. Então, o panfleto vai chamar aquela quantidade de gente. Será que, por exemplo, um escritório vai crescer a quantidade de clientes? Se crescer, o gráfico vai aumentar. Então, ali vamos começar a construir gráfico. Na segunda tem uma quantidade, na terça deu outra. E isso tudo é montação de um gráfico. Por quê? Porque na segunda, vamos lá, que na segunda-feira deu 15 pessoas. Na terça, já deu 30. Na quarta, deu 50.
Então, se a gente for colocar esses dados num gráfico, ele vai ter um crescimento. Então, todos os dados relacionados estão influenciados, tá, nas pesquisas, como também em setores diferentes. Então, continuando. Os principais tipos de gráfico. Existem vários tipos de gráfico. Para a educação básica, os principais tipos são os gráficos de colunas e barras e setores, que é conhecido também como gráfico de pizza, pois são usados para mostrar como tudo se divide, tá? Em partes para apresentar, tá? Para apresentar proposições, ou seja, independentemente do tipo do gráfico, todos os gráficos devem ter claramente indicados para o seu título, o título do eixo das abscissas, ou seja, na horizontal, e do eixo das ordenadas, que é o eixo da vertical, e a legenda, tá? É a fonte dos dados da pesquisa. Então, quando a gente fala dos eixos das abscissas e o eixo, tá? Que é horizontal e vertical, a gente está falando daquelas linhas. Elas podem ser na horizontal ou na vertical. Tudo bem? Então, ali nós estamos trabalhando com números. Então, por isso que ele fala nos eixos, tá? Você pode trabalhar na horizontal ou na vertical. Tudo bem? Então, continuando. O gráfico de barra é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. As barras podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal. Esse tipo de apresentação utiliza barras tanto vertical quanto horizontal para ilustrar comparações, tá? Sendo este primeiro mais conhecido como gráfico de coluna. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado, enquanto o outro eixo apresenta valores discretos. E para a construção dos gráficos, nós temos aí alguns pontos. Então vamos mostrar passo a passo cada um deles. Tudo bem? Então olha só, na construção nós temos aí um gráfico de barra simples para um conjunto de dados. Quando fala esse conjunto de dados, pessoal, é os passos que nós vamos ver logo em seguida. Pode ser construído utilizando os seguintes passos básicos. Primeiro, determine um intervalo discreto. Então vamos lá. Aí quando fala determine o intervalo, é o que você vai planejar, certo? Examine seus dados para encontrar a barra com maior valor. Isto irá ajudá-lo a determinar a extensão do eixo vertical e o tamanho de cada, incremento. Terceiro, categorize o eixo vertical. Então aí, quando ele fala categorize, você tem que simplesmente observar o que você vai fazer nele, tá? Se você vai fazer ele em barra ou em linha. 4. Determine o número de barras que você vai usar. Quando você fala aí, determine o número de barras, é porque você vai comparar a quantidade de dados que você tem. 5. Examine seus dados para encontrar quantas barras seu gráfico irá conter. Então, o que está dizendo aqui no outro lado aqui, ó, determine o número de barras. Então, ele já dá uma sequência aí, ó. Então, quanto irá ter? Tá, tudo bem? Então, já no sexto, ele vai dizer, use essa quantidade para desenhar e rotular o eixo horizontal. Tá?
No sétimo, ele vai dizer basicamente a mesma coisa. Determine a ordem das barras. Então, aí nós temos que ficar sempre olhando. As barras podem ser organizadas em qualquer ordem. Um gráfico de barra, tá, organizado da maior para menor. Incidência é chamado de gráfico de Pareto. Ou seja, quando você vê que tem uma quantidade alta e uma quantidade baixa, sempre ele vai ter uma declinação. Pode-se dizer que ele começou bem, declinou para baixo. Ou você abriu um comércio, fez uma coisa boa, um exemplo, abriu uma loja, e começou uma venda com poucos produtos, uma venda aí de 10%. No final do mês, você teve um acréscimo. Por quê? Teve uma grande venda, então ele saiu ali do 10, vamos dizer que para o 20, para o 30. Então o gráfico ele vai crescendo gradualmente, tá? A barra tem seu mesmo setor, começa ali de baixo e vai crescendo gradualmente. Então é o que diz. Então lá, continuando, desenhe as barras. No caso aí, a gente vai ter, se você estiver desenhando um gráfico de barras agrupado, lembre-se de apresentar as informações na mesma ordem em cada agrupamento. Então, nós estamos falando sobre isso. Se você estiver desenhando um gráfico de barras, olha lá, empilhadas, disponha as informações em cada barra, na mesma sequência. Os gráficos de barra fornecem uma apresentação visual dos dados, tá? Que vão ser relatados à pessoa, a quem vai ler, a quem vai observar, tá? Os rotulados vai ser a mesma coisa. Então tá lá o gráfico, você vai olhar, você vai entender. Aí você diz, não, mas para a construção de um gráfico de barra, ele tem que ter todos os seus dados sequentemente, tá? Bem detalhado e bem apresentado. Nomes e números, tá? Seja números, tá? Tanto eles naturais, como também na porcentagem. Ele tem que estar detalhado. Então vamos lá. Então olha aí o primeiro exemplo. O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam um número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e o B. Então, antes de eu continuar, então olha aí, tem um gráfico 1 e 2. Mas aí nós estamos só no 1, tá bom? Que ele vai dizer assim, ó, atendimentos realizados pelos funcionários, no gráfico A e B. Então olha, porque lá embaixo, no primeiro gráfico 1, temos ali a coluna A e a coluna B, tá? Então nós temos aí uma apresentação. Então continuando, durante 2 horas e meia, o gráfico 2, né, mostra o número de atendimentos realizado pelo funcionário, tá? Pelos funcionários C, D e E, durante 3 horas e meia. Então, daí dá para você observar que houve uma oscilação entre o primeiro gráfico e o segundo. Olhando bem as barras, tá? No A nós temos 10, no B 25. Nós temos uma oscilação no gráfico, tá? 2, que veio para 21. No C, o D já subiu para 35, o E desceu para 20. Então, aí nós temos uma oscilação. Quando a gente fala sobre isso, nós temos que estar sempre observando as oscilações. Ele pode subir e pode descer. Tudo bem? Então, pessoal, se você quiser ver essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.